Amém, meus irmãos? Marcos, capítulo de número 2. Nós vamos ler a partir do versículo 1. E está escrito assim: alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico por 4 pessoas. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estava ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém? Eu quero falar com os irmãos essa noite sobre 4 tipos de crente. 4 tipos de crente. Nós somos diferentes, isso é inegável. Nós somos diferentes, tanto que quando a palavra de Deus ilustra a igreja do Senhor, para nos fazer compreender essa diferença, ela nos chama de corpo de Cristo. O texto está em 1 Coríntios 12, 27, que diz que nós somos corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Então nós somos membros de um corpo. Sendo membros de um corpo, nós temos diferentes funções, diferentes propósitos, porque nós somos pessoas diferentes. Mas independente das nossas diferenças, não as podemos usar como desculpa para nunca mudar. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim, porém nós não podemos usar isso como desculpa para ser os mesmos todos os dias e nunca mudar para melhor. Apesar de nós sermos diferentes, nós precisamos ter algo em comum, e é o desejo pela melhora, o desejo por buscar ser melhor, e seja quem formos. Existem tipos de pessoas que nós nunca podemos ser. Existem alguns tipos de pessoas que nós nunca podemos ser. E às vezes no espaço físico da igreja existem pessoas que nós não devemos copiar de forma alguma. Às vezes dentro do espaço da igreja, da comunhão entre os irmãos, existem pessoas que nós não podemos copiar o comportamento de forma alguma. E muito menos usar como desculpa o fato de existirem pessoas de má índole no meio da igreja para nos afastarmos da comunhão com o corpo de Cristo. Porque em qualquer lugar que nós somos, nós vamos encontrar pessoas boas e pessoas más. E como a igreja é composta por pessoas, naturalmente nós vamos encontrar pessoas más. Isso não pode ser um mecanismo usado para nos afastar do corpo da igreja. E nós precisamos compreender que apesar de nós encontrarmos pessoas boas e ruins em todos os lugares, a salvação nós só encontramos em Cristo. E ter comunhão com os santos, fazendo parte do rebanho do Senhor Jesus, faz parte do processo. Então nós não podemos nos afastar da comunhão. E Jesus, voltando ao texto, ele retorna para Cafarnaum, e como vemos a partir do 1º versículo,
A Bíblia nos mostra um fato que muitos ignoram. Jesus está em sua própria casa. No capítulo de número 2, versículo de número 1, diz que ele estava em casa. E um outro fato que torna a situação tanto quanto engraçada é o fato de que é o telhado do próprio Jesus que é descoberto para os homens descerem o paralítico até Jesus e ele ser curado. E Jesus chega na cidade e após alguns dias em Cafarnaum, a notícia de que ele chegou se espalha pela cidade. E ao se espalhar pela cidade não demora muito para que uma multidão se aproxime dele. E as motivações dessa multidão são as mais variadas possíveis para se aproximar de Jesus. No meio de toda essa movimentação, o texto que nós lemos vai apresentar 4 tipos de crentes, 4 tipos de pessoas que estão dentro da igreja, frequentam a igreja, estão em comunhão com os irmãos, na medida do possível, mas estão presentes na igreja. Esses 4 tipos de crente, no qual, no mínimo 2, nós não podemos ser de forma alguma. No mínimo 2 tipos de crente que a Bíblia nos apresenta aqui, nós não podemos ser de maneira alguma. E o mais importante é que nós devemos refletir quem somos dentro dessa classificação de crentes. E buscarmos mudar, se necessário, o quanto antes. Aliás, a autoanálise proposta aqui, ela é fundamental na vida de todos os que desejam seguir a Cristo. O apóstolo Paulo propõe a questão da autoanálise em 2 Coríntios 13, versículo 5, ele diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então o apóstolo Paulo, ele propõe a autoanálise. Nós precisamos nos avaliar constantemente. E o primeiro tipo de crente que a Bíblia nos apresenta é a multidão, que está nos versículos 2 e 4. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Versículo 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Então, a multidão aqui, que representa o primeiro tipo de crente, são os mais variados tipos de pessoas. Porque uma multidão classifica muitas pessoas. Mas, no geral, podem se resumir a pessoas que não têm compromisso sério com Jesus. A multidão são pessoas que não têm um compromisso sério, são simpatizantes do Evangelho. Eles vêm porque acham as palavras de Jesus bonitas. Eles vêm pelas motivações erradas, eles estão no lugar certo pela motivação errada. Principalmente as motivações pessoais e egoístas. As pessoas que englobam a multidão acham bonitas as mensagens, isso é o âmbito da igreja. Acham a filosofia do evangelho bonita, atraente. Elas se atraem pela música, se atraem pelos hinos, se atraem pela melodia, se atraem pela qualidade de som, pela oratória do pregador. Elas amam ver os milagres, mas não mudam de vida, porque elas estão apegadas ao que é passageiro e não entenderam que Jesus prega algo eterno. Então, a multidão vem a Jesus porque ele cura. A multidão vem a Jesus porque ele faz milagres. A multidão vem a Jesus porque ele liberta. A multidão vem a Jesus porque ele prospera. Mas quando recebem um milagre vão embora, pois já conseguiram o que vieram buscar. Esse é o primeiro tipo de crente. A multidão está movida pelo interesse. A multidão está movida pelo aquilo que Jesus pode dar, por aquilo que Jesus pode prover, por aquilo que Jesus pode conceder, presentear, galardoar. Mas não estão por quem Jesus realmente é. E foi mais ou menos isso que aconteceu com os 10 leprosos.
Em Lucas 17, do versículo 11 ao 19, a Bíblia nos registra os 10 leprosos que vieram atrás de Jesus buscar um milagre. Eles vieram atrás de Jesus porque ouviram que Jesus curava. Eles recebem um milagre na medida em que Jesus os manda ir embora. No caminho eles são limpos da lepra. E mesmo ao perceber que estavam limpos, só um volta para agradecer. Por quê? Porque os outros 9 foram a Jesus por causa do milagre. Foram a Jesus por causa do milagre. Quando eles ganharam o milagre, o que aconteceu? Perna para quem tem. Só que entre os 10, um reconheceu que aquele homem, chamado Jesus, que os havia curado, podia conceder mais do que apenas uma cura física e passageira, porque nenhuma cura dá fim definitivo à morte. Ela apenas retarda a morte. Mesmo que você esteja no leito de morte e Jesus lhe cure, a morte ainda um dia vai chegar. Não por aquela doença, porque você já foi curado dela, mas ela ainda vai chegar. E aquele homem entende que ele precisava de algo a mais. Ele retorna para Jesus, agradece, e quando ele reconhece quem Jesus é, o que ele recebe também, além da cura? A salvação. Então, aquelas pessoas que foram por causa do milagre, foram embora só com o milagre. Mas aquele homem que entendeu que Jesus era muito mais do que apenas uma cura, conseguiu além da sua cura a salvação da sua alma. E é interessante que essa multidão, além de interesseira, é uma barreira para aqueles que querem se aproximar de Jesus. Porque a Bíblia nos mostra que os 4 amigos estão levando o paralítico e ao tentar se aproximar de Jesus, a porta estava travada, estava impedida, estava bloqueada. Por quem? Pela multidão. Então a multidão, além de ser interesseira, é uma barreira para quem quer se aproximar de Jesus. E é esse tipo de crente que Jesus chama de morno, em Apocalipse 3, 15 e 16. Não é o que Jesus diz através de João à igreja de Laodiceia? Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Jesus está fazendo um jogo de palavras aqui. Porque geralmente qual que é a interpretação que a gente tem desse estabelecimento frio e quente? É a intensidade da vida espiritual. Não é o que nós estabelecemos? A intensidade da vida espiritual, ou é frio ou é quente. Mas não é isso. Jesus está fazendo um jogo de palavras com a localização da cidade de Laodiceia. Porque Laodiceia ficava entre 2 cidades. A cidade chamada Hierápolis e a cidade chamada Colossos. Hierápolis era a cidade das fontes termais. Hierápolis era a cidade das fontes termais. Então as águas eram usadas em tratamentos medicinais. Então eram águas que aliviavam enfermidades, curavam doenças, tratavam dores musculares. E Colossos era a cidade das águas frias, das águas gélidas. Então era uma cidade de águas refrescantes. Então, Jesus está fazendo um jogo de palavras por causa dessa localização, porque Laodiceia ficava entre essas 2 cidades e ela não tinha distribuição própria de água. Ela não tinha fonte própria de água, então ela tomava água de tubulações que vinham de uma dessas 2 cidades, Hierápolis ou Colossos. Como ela ficava entre a passagem das 2 cidades, a água que chegava em Laodiceia era uma água morna, que não servia para nada, só servia para fazer bochecho e ser cuspida. Não servia para beber. Então, para Jesus aqui, por incrível que pareça, tanto ser frio quanto ser quente são um elogio.
Por quê? Porque a água quente servia para curar e aliviar dores. Ou seja, ela era medicinal. E a água fria servia para refrescar, trazer refrigério, trazer descanso, ou seja, ela trazia alívio. Então, o que é ser crente morno? Já que a água morna não servia para nada, a não ser fazer bochecha e ser cuspida. Ser crente morno é ser crente inútil. E a multidão representa o tipo de crente que não serve para nada. É um crente inútil. E a multidão não serve nem para ajudar a curar ninguém. Não serve nem para abrir caminho até Jesus. Por quê? Porque geralmente pessoas movidas pelo seu próprio interesse não mudam realmente de vida. E o mau exemplo reflete na vida daqueles que estão começando agora. Então, em vez de aproximar, o que acontece? Escândalo. E a multidão é barreira para aqueles que querem se aproximar de Jesus. Em segundo lugar, o segundo tipo de crente é o paralítico, que está nos versículos 3 e 5 e versículo 11 e 12. Está escrito assim: e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 pessoas. Versículo 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Versículo 11. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 12. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Aí nós temos o cenário paralítico, e ao que tudo indica, a condição em que ele vivia era resultado do seu pecado. É óbvio que nem toda enfermidade é resultado de pecado. Está em João capítulo 9, versículo 3. O irmão pode anotar para ler depois em casa. Jesus respondendo disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então, nem toda enfermidade é resultado de pecado. Mas a preocupação inicial de Jesus dá indício de que este era o caso do paralítico. Pois assim que ele vê o paralítico, ele não pergunta o que aquele homem desejasse, por mais óbvio que fosse. Ele não pergunta o que aquele homem desejava. Ao ver aquele homem descendo pelo telhado, a primeira frase de Jesus é: perdoados estão os teus pecados. Porque antes de dar a bênção que aquele homem precisava, a cura que aquele homem precisava ser restaurado. Então ele olha para o homem e diz: perdoados estão os seus pecados. E a lei da semeadura é implacável. Tanto que a paralisia dele é a colheita da semeadura do pecado. E em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará, porque o que semeia para a sua própria carne, da corrupção colherá. Mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. Então nós precisamos compreender que esse crente está vivendo a condição que está vivendo como resultado direto das suas ações, só que a misericórdia de Jesus é grandiosíssima. Em Lamentações capítulo 3, versículo 22 e 23, diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque a sua misericórdia não tem fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então, o homem se depara com o olhar de misericórdia de Jesus. Era um homem que estava diante de um Jesus que estava disposto a o perdoar por mais erros que aquele homem tivesse cometido no seu passado. Ao se deparar com o olhar de Jesus, com o olhar de amor de Jesus, mediante ao seu arrependimento genuíno, o perdão simplesmente abraça esse homem.
Então, o segundo tipo de crente é um crente que está caído. É um crente que falhou, que tropeçou, que foi de cara no chão. E é inevitável que vez ou outra isso aconteça conosco. Mas é um homem que encontrou a misericórdia de Jesus. E nós precisamos compreender que essa misericórdia está disponível a nós. Nós precisamos entender que se nós cairmos ao longo da nossa trajetória de vida e fé cristã, Jesus é poderoso para nos levantar se nós nos arrependemos genuinamente. Aliás, 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós encontramos nele o perdão. Nós encontramos nele a possibilidade de nós levantarmos. Encontramos nele a possibilidade de estarmos em pé novamente, de estarmos andando novamente. Em 1 João capítulo 2, versículo 1 e 2, João escreve: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então nós encontramos em Jesus perdão. Nós encontramos em Jesus a possibilidade de levantar, desde que nós decidamos não viver uma vida de aparência. Até porque Jesus sonda os corações. E se nós podemos encontrar perdão nele mediante um arrependimento genuíno, então convém que nós abramos o nosso coração, porque Provérbios 28:13 diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então nós temos misericórdia de Deus, da parte de Deus. Nós temos misericórdia no Senhor, que nos recebe, que nos abraça e que nos levanta. E aí nós avançamos para o terceiro tipo de crentes, que são os amigos, que estão nos versículos 3 e 4. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4 pessoas, 4 homens. E não podendo se aproximar dele por causa da multidão, se aproximar de Jesus, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Então, o terceiro tipo de crente, são um modelo ideal. O modelo que nós devemos nos espelhar. Porque eles estão firmados em um propósito. Qual? Aproximar alguém de Jesus. O propósito desses crentes era aproximar alguém de Jesus. No caso, o paralítico. Esses 4 amigos eram verdadeiros pescadores de homens, que não mediram esforços para levar alguém diante de Jesus. E as características desses homens merecem ser destacadas. A primeira característica dos amigos é que eles tiveram um olhar de amor para com o necessitado. Eles tiveram um olhar de amor para com o necessitado. Eles olham para o seu amigo em situação de enfermidade num leito, ouvem falar que Jesus cura e olham para a necessidade daquele paralítico com amor. E esse é o mandamento de Jesus. Jesus resume o mandamento em 2: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu ser, acima de todas as coisas. Em Mateus 22:39 ele diz: o segundo é semelhante a este, e é:
amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o meu próximo como a mim mesmo é a medida de amor para com o outro. Em que sentido? Eu dou ao outro o que eu desejo para mim. Então, se eu não quero ser roubado, eu não. Se eu não quero ser caluniado, eu não. Se eu não quero que façam fofoca de mim, eu não faço. Se eu não quero ser passado para trás, eu não passo ninguém para trás. Se eu não quero ir para o inferno, eu também desejo que as outras pessoas não vão. Se eu quero me aproximar de Jesus, eu também desejo que os outros se aproximem de Jesus. Note que isso é guia para a manifestação do propósito de Deus. Porque se eu amo conhecer a palavra de Deus e sei que isso é o melhor caminho, eu desejo que as outras pessoas também conheçam mais de Deus. E é necessário olhar para o próximo com amor. Porque 1 João capítulo 4, versículo 10 e 11 diz: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus ame também o seu irmão. Então nós precisamos olhar para o próximo com um olhar de amor, e estes homens tinham isso, eles olharam para o paralítico com um olhar de amor. A segunda característica é que eles trabalharam em favor de alguém que precisava de Jesus. Eles trabalharam em favor de alguém que precisava de Jesus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13 e 14 diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor nos perdoou, assim também perdoai-vos acima de tudo isto. Porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O apóstolo Paulo está dizendo: suportai-vos uns aos outros. E suportar não é aquele negócio de aguentar a pessoa chata. E a gente pensa assim, né? Tem que suportar o irmão. Não é nesse sentido. A pessoa chata, pessoa que incomoda, que enche a paciência. Não é nesse sentido. Suportar aqui vem do grego anekomai. E essa palavra significa sustentar. Suportar aqui é sustentar o próximo. É levantar o próximo. É carregar o próximo. Suportar aqui tem sentido de dar suporte. Então, suportar o próximo não é aguentar gente chata. É ajudar o meu próximo naquilo que ele precisa para permanecer de pé na presença de Deus. Suportar uns aos outros. Então, funciona assim. Eu vejo a irmã Tatiana. E a irmã Tatiana está um pouco ausente dos cultos. Eu vou atrás dela para saber o que está acontecendo e ajudar ela a retornar. Ou o irmão Diego está com dificuldade de oração. Eu vou e me proponho a ajudá-lo a orar mais, oro com ele, proponho estratégias para isso, para que eu possa dar suporte, para que ele permaneça de pé. Então, o crente que corresponde a esse tipo, que são os amigos, eles trabalham em favor de alguém para que essa pessoa permaneça de pé. Porque se eu ajudo o irmão a permanecer de pé, ele me ajudará também. E a Bíblia nos diz que é melhor ser dois do que? Do que? É melhor ser dois do que? Porque se um cair, o outro... A palavra de Deus nos impele a trabalhar em favor uns dos outros. Tanto que o apóstolo Paulo também vai dizer, a epístola aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, Gálatas 6, 2, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós precisamos ajudar os nossos irmãos. Nós precisamos levar as cargas uns dos outros. Nós precisamos ver... eu notei que você está desanimado, está precisando conversar, precisa de uma oração, quer desabafar. Nós precisamos ter esse olhar aberto aos nossos irmãos. E note que
essa instrução é para a igreja. Não está falando, pastores levem as cargas, colocando só no ombro dos ministros do evangelho. Não, é a igreja. Levai as cargas uns dos outros. Então, se o meu olho foi aberto para ver que um irmão está quase escorregando, é porque Deus quer me usar. Porque, aliás, Deus mostra a nós a necessidade que Ele quer nos usar para suprir. Então, se você está vendo alguma coisa fora do lugar, eu tenho uma notícia para você. Deus te chamou para colocar no lugar de volta. Se você está vendo alguma coisa quebrada, tem uma notícia para você. Deus te chamou para consertar. O que nós precisamos, às vezes, é pedir direção de Deus. E esses homens, eles trabalharam em favor de alguém que precisava de Jesus. Qual foi a última vez que nós trabalhamos em favor de alguém? Que nós convidamos alguém e falamos, se necessário eu vou e te busco. Se necessário eu acordo com você na madrugada para orar. Se necessário eu leio com você. Vamos fazer um projeto de leitura. E daí um cobra o outro. Nós precisamos trabalhar em favor de alguém que precisa de Jesus. Em terceiro lugar, a terceira característica dos amigos é que eles venceram barreiras em favor de alguém. Eles venceram barreiras em favor de alguém. Eles não foram pegos dando desculpas para não trabalhar só porque as coisas ficaram difíceis. A Bíblia nos mostra, é claro em mostrar no versículo de número 4, eles não podiam se aproximar de Jesus. Por quê? Por causa da multidão. O primeiro tipo de crente atrapalhando o terceiro tipo de crente. Eu não se surpreenda se vez ou outra um crente atrapalhar o seu processo, que é normal acontecer. E a Bíblia nos mostra que no mesmo instante eles pensam rápido. O que nós podemos fazer? Não dá para entrar pela porta, não dá para entrar pela janela. Aí eles lembram do telhado. E o telhado das casas naquela época eram planos, eram telhados retos, geralmente coberto por tábuas, palha, e podia ser facilmente acessado por uma escada. Então o que eles fazem? Sobem para o telhado. No telhado eles destelham. E agora eles começam a descer por cordas aquele paralítico. Eles podiam ter chegado à porta e falaram, não dá para passar, vamos voltar. Mas quando eles se veem diante da barreira, quando eles se veem diante da dificuldade, eles contornam, eles arrumam outro jeito. Porque o crente, o terceiro tipo de crente, que são os amigos, não arrumam desculpas para fazer a vontade de Deus. E às vezes nós colocamos 1000 desculpas nas costas do mundo inteiro para não fazermos a vontade de Deus. A gente sabe o que Deus quer da gente. A gente sabe para que Deus nos chamou. A gente sabe para que veio, para que nasceu, o que Deus requer de nós. E a gente coloca 1001 desculpas. Quando na verdade nós precisaríamos de apenas um empurrão para começar. Agora, esses homens não. Eles não colocam barreiras, eles vencem as barreiras em favor de alguém. Eles vencem as dificuldades para aproximarem alguém de Jesus. E é inegável que trabalhar com gente é difícil, mas é recompensador ver uma vida restaurada nas mãos de Deus. Então, vença as barreiras. Se você tiver que orar um pouco mais por alguém, insistir um pouco mais, ligar mais para alguém, vença as barreiras em favor de alguém, porque é uma recompensa para aqueles que arrebatam as almas do fogo. Então esse é o terceiro tipo de crente. O quarto e último tipo de crente são os escribas. Estão nos versículos 6 e 7. Está escrito assim: estavam ali assentados alguns dos escribas que razoavam em seus corações, dizendo, por que diz estes assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Esse, sem dúvida, é o pior tipo de crente. Que
que são aqueles que mantêm a mente e o coração fechados para Jesus. Eles estão na reunião, como os escribas estavam, eles estão presentes no culto, mas nunca abrem os seus corações para Cristo. Esse é o pior tipo de crente, que não abre o seu coração para Jesus trabalhar, que não abre a sua alma para Jesus fazer uma transformação, e ainda vivem de questionar as palavras e os ensinos de Jesus, como se a verdade emanasse deles e não de Cristo. Já viu aquele tipo de pessoa? A Bíblia diz isso, diz isso, diz isso. Diz, mas eu não concordo. Fala, mas eu não aceito. Esse é o tipo de crente escriba, porque eles estão ouvindo Jesus pregar. E eles estão esperando um escorregãozinho fora daquilo que eles acreditam ser certo, para condenar Jesus. E aqui eles estão dizendo que Jesus está dizendo blasfêmias. E é interessante que esse tipo de crente é igualmente inútil à multidão, só que de maneira pior, porque eles não deixam Jesus entrar de forma alguma em suas vidas, levando uma vida apenas de aparência. Os escribas levam uma vida de aparência. Eles ficam assim como Naamã. Porque Naamã, em 2 Reis capítulo 5, vive uma vida de aparência. Ele está coberto de uma linda armadura, de uma linda fachada, porque ele era general da Síria. Um general vitorioso ainda. Um homem de autoridade de posse, ele vestia uma linda armadura. Só que a linda fachada cobria a podridão e o erro que existe por debaixo da aparente beleza. E o crente escriba mantém a aparência, mas não abre o coração para Jesus transformar. Mas Jesus, que é rico em misericórdia, faz a mesma proposta aos escribas que fez a igreja de Laodiceia, para o tipo de crente escriba, que está em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A situação da igreja de Laodiceia era triste, porque a igreja de Laodiceia era uma igreja em que Jesus estava batendo na porta para entrar, porque deixaram Jesus do lado de fora. E o crente escriba veio à igreja, mas não deixou Cristo entrar em seu coração. E isso pode ter o tempo que for, pode ter 20, 30, 40 anos de igreja. Jesus diz a Nicodemos: se não nascer de novo da água e do Espírito, não herda a vida. Tem que abrir o coração, tem que abrir a mente, tem que abrir a alma para Jesus trabalhar dentro de nós. Porque na medida em que nós abrimos espaço para Jesus, Ele entra e tira de nós aquilo que o desagrada e coloca em nós aquilo que é do seu agrado. E quando nós vamos vendo, a nossa vida vai sendo transformada e nós nos tornamos como os crentes amigos, como o terceiro tipo de crente. Independente de qual tipo de crente nós sejamos, Jesus pode nos transformar. Jesus pode nos fazer de multidão para amigos. Jesus pode nos fazer de paralítico para amigos. Jesus pode nos fazer de escribas para amigos. Nós só precisamos ouvir a voz de Jesus que bate a porta e diz: deixa eu entrar. Tem até um hino muito antigo que ele dizia assim: Jesus Cristo à porta está, bate sempre para entrar, Ele quer te libertar. Abre o coração, abre o coração, abre o coração.
Jesus quer te libertar. Abre o coração. Se nós abrirmos os nossos corações para Jesus, Ele pode operar em nós uma grande mudança, para que nós sejamos o tipo de crente que Ele espera que nós sejamos. Curve a sua cabeça, nós vamos todos orar agora. Eu vou pedir para a técnica subir um fundo musical, para nós fazermos uma oração ao Senhor e clamarmos ao nosso Deus. Glória a Deus. E eu quero que você reflita essa noite, que tipo de crente eu tenho sido? Quem eu sou dentro da casa de Jesus? Porque note que esses 4 tipos de pessoas, 4 tipos de crente estão na casa de Jesus. Jesus está em sua própria casa. E esses tipos de crentes estão lá. Então nós podemos ser paralíticos, nós podemos ser multidão, nós podemos ser os amigos, sim. E se nós somos os amigos, que Jesus nos conserve assim. Mas nós podemos também ser os escribas. Então comece a falar com Deus. Deus, eu sei quem eu sou. A palavra falou ao meu coração. E eu sei que o Senhor pode me transformar. Vai abrindo o seu coração dizendo, Senhor, eu quero ser um amigo. Eu quero, Senhor, ser o tipo de crente que aproxima pessoas de Jesus. Eu quero ser aquele tipo de crente que está próximo de Jesus, que leva pessoas até Jesus, que vence barreiras para aproximar pessoas de Jesus. Comece a falar com Deus. Eu vou deixar você fazer a sua oração bem particular. Se você quiser botar a mão no seu coração, pode colocar. Se você quiser inclinar a sua cabeça. O que você quiser fazer. Eu não sei o que você vai fazer. Mas eu sei que Jesus pode te curar. Eu sei que Jesus pode te libertar e te transformar. Então vai falando com Deus. Vai falando com o Senhor. Vai falando e abrindo a sua alma. Porque Ele pode fazer coisa extraordinária na sua vida. Ele pode fazer uma coisa diferente. Ele pode te transformar no tipo ideal de crente. Ele pode transformar no tipo de crente que Ele deseja que você seja. Se você está deixando a desejar em alguma área da sua vida, confesse a Jesus e diga, Jesus, me ajuda. Porque eu quero ser diferente. Jesus, a partir de hoje eu quero ser um instrumento para aproximar pessoas do Senhor. Porque eu não quero ir para o céu sozinho, Senhor. Eu quero levar pessoas. Eu quero chegar naquele grande dia e mostrar ao Senhor a caravana que o Senhor me proporcionou trazer junto de mim. Se você tem sido multidão, se você tem buscado a Jesus só por aquilo que Ele pode oferecer, só pelo seu interesse, peça perdão a Deus. Porque Jesus tem muito mais do que uma cura momentânea, passageira, que um milagre, uma bênção passageira. Jesus tem a eternidade para nós. Jesus tem a eternidade para nós. Então comece a falar com o Senhor. Comece a dizer a Deus tudo aquilo que você tem vivido diante dEle e quem você deseja ser na presença do Senhor. Jesus querido, nós nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, crendo, meu Pai, que o Senhor marcou esse dia conosco. Porque nós não podemos ser multidão, nós não podemos ser paralíticos, nós não podemos ser escribas. O Senhor nos chamou para ser amigos. O Senhor nos chamou para ser amigos. Então, no nome de Jesus, Senhor, nos ajuda a ser amigos. Ah, Senhor, ter um olhar de amor para com o necessitado, a trabalhar em favor de alguém que precisa de Jesus, a vencer barreiras em favor de alguém, Jesus, nos ajuda. Que nós venhamos receber o abraço da Tua misericórdia e sermos levantados esta noite.
visitados, Senhor, pela tua graça e pelo teu poder. Derrama, Senhor, sobre nós o teu Espírito. E nos levanta essa noite, para que nós não venhamos mais ser crentes inúteis na tua presença, mas para que nós venhamos ser fonte de refrigério ou fonte de cura para alguém.